a palavra de Deus? Quero trazer uma palavra de fé ao seu coração nessa noite, uma palavra para trabalhar a sua fé. Eu vou ler esse texto, depois a gente vai cantar uma canção aqui, tá? A gente trazer um clima assim para essa mensagem. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1, 2 e 3. E se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Ezequiel 37. Amém? Amém. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso aqui é um testemunho de Ezequiel, o profeta. Ele me fez andar ao redor destes ossos secos, né? E eu pude constatar que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Deus, obviamente, né? Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé um instante. Oramos, Senhor. Oramos por um mover do teu Espírito em nosso viver. Oramos para que o Espírito venha irrigar a terra dos nossos corações. Possa ser, Senhor, que alguns de nós aqui esta noite estejam vivendo um momento de excelência contigo. Mas eu sei que outros talvez estejam precisando de uma experiência renovadora contigo. Que essa noite sejamos todos tocados e todos projetados a níveis mais altos, a realidades, ó Deus, mais elevadas, de comunhão, de unção, de poder, de glória na tua presença, Senhor. Talvez alguns entre nós não tenham tido a experiência de ser tocado por tua presença a tal ponto, naqueles momentos em que a gente não aguenta nem ficar de pé, Senhor, que a gente sente que há uma força de Deus em nós, há um enchimento de Deus em nós, há uma presença de Deus gloriosa em nós, Pai. Não deixa que as tensões deste tempo presente, que este mundo conturbado prive teu povo, Senhor, de uma vida íntima contigo, Pai. Não deixa que os pensamentos que permeiam a nossa mente, Senhor, nos impeça de perceber a tua vontade, o teu querer. Para vivermos o teu querer, precisamos te conhecer mais e mais. Assim que tu venhas, vem Espírito Santo, vem essa noite, vem fazer uma obra em cada coração aqui, vem tirar essas incertezas e vem trazer as convicções que são plenas em ti, porque contigo não há incertezas, contigo há convicções, Espírito Santo. Há coisas concretas, já realizadas, já prontas, já feitas. Em nós pode haver fraquezas, mas contigo está a força e o poder. Por isso nos toca nessa noite e nos abençoa nesta congregação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Senta um instantinho aí, querido. Quando nós falamos acerca de fé, nós precisamos falar sobre um reavivamento. E por que nós precisamos falar sobre um reavivamento? Porque muitas vezes a fé que um dia foi viva, ela está abalada. A fé que foi abundante está minguada. A fé que foi firme está vacilante. A fé que tocou outros, hoje não move nem a nós mesmos. Você percebe? Quantas pessoas têm tido a sua fé abalada? Quantas pessoas estão vacilantes neste tempo presente? Tempos de lutas, de incertezas,
E quando eu falo de lutas e incertezas, eu não estou dizendo apenas do ponto de vista das lutas exteriores, mas eu estou dizendo que muitos de nós cristãos estão vivendo uma luta interior, buscando uma autoafirmação na fé, e precisam urgentemente ressignificar a fé. Porque a fé se tornou vacilante. Para alguns a fé se tornou demodê. A fé foi arraigada sobre modelos religiosos. E quando se desconstrói esses modelos religiosos, você sabe o que acontece? Abala a fé. São aqueles modelos e que os homens concebem e que talvez eles funcionem por um tempo, mas que o tempo passa e as coisas elas vão tomando um novo rumo. O mundo passa, diz a palavra de Deus, e a sua concupiscência. O que não pode passar é a palavra do Senhor. São os princípios de Deus. Esses são para sempre. Mas as estruturas passam. A forma passa. A liturgia passa. O ambiente, tipo A, tipo B ou tipo C, tudo isso passa, irmão. Tudo isso passa. E eu vejo que pessoas muitas vezes agarram a sua fé a isso. E quando essas coisas são abaladas, a fé da pessoa também é abalada. E precisa uma renovação, um estilo de adoração. Eu gostava quando era assim, mas não é mais. E o que vai acontecer? Você vai desviar? Não. Você vai seguir, servindo a Cristo. Eu gostava daquela igreja. Então eu servi muitos anos a Deus na primeira igreja batista de Jequié. Mas eu vim para Salvador. E as coisas não são mesmas. Quando eu fui frequentar e participar de outra igreja, e o que eu ia fazer? Dizer a Deus, não. Eu quero uma réplica daquela igreja. Não é assim que as coisas funcionam. A minha fé não pode estar arraigada nessas coisas. E tem pessoas que estão abaladas hoje, porque elas estão presas a sistemas religiosos. Mas não só isso, né? Estou citando aqui um exemplo, porque muitas vezes a fé de pessoas se abala. Às vezes porque a pessoa ela depositou as suas expectativas em uma figura humana. Se decepcionou com alguém, com uma liderança, com aquele irmão ou aquela irmã, que foi muito importante, que conviveu com você, mas que talvez hoje, e aí? Você vai permitir que a sua fé seja abalada? Por isso, não pode. Não pode. Então nós temos que, apesar disso, seguirmos em frente. Então muitas vezes nós precisamos deste reavivamento em nossa fé. Às vezes porque as circunstâncias que nos cercam estão nos oprimindo. Às vezes por uma luta pessoal que estamos passando. E tem muita gente que está ferido com Deus. Tem muita gente que está ferido com Deus. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, por quê? Porque as pessoas têm aquela ideia de que Deus poderia ter feito na vida delas o que elas consideravam que Deus deveria fazer. E como Deus não fez, estou ferido com Deus. E a fé está abalada. Eu estou ferido com a igreja, porque botou o olho no homem. E todo homem é falho. Então o irmão que senta do teu lado é falho. O pastor que prega aqui agora é falho. Nós somos homens. Não crie uma expectativa de qualquer um de nós que seja maior do que nós mesmos. Que nós somos, nem acerca de você. Você vai falhar. Não se decepcione quando isso acontecer. Busque a graça de Deus para você continuar seguindo em frente. Então nós precisamos muitas vezes deste reavivamento em nossa fé. Às vezes porque a desobediência nos afastou de Deus, nos abalou. A falta de retidão. Às vezes porque fizemos a opção do pecado. Isso pode acontecer. Um envolvimento errado. Um relacionamento errado. Uma disposição errada.
a gente está na lona. E quer levantar e caminhar. Mas alguns passos à frente, não dá mais, a gente torna a cair. Porque com a nossa própria força não vai. É necessário reavivar a nossa fé. Reavivar. Ai, agora eu quero, eu vou, mas tem que reavivar a fé. E o que isso significa? Avivar é tornar mais ardente, tornar mais vivo. Então você precisa, às vezes a sua fé foi assim, ardente, viva. Mas ela perdeu esse ardor, ela perdeu esta vida, e ela precisa ser reavivada. Ela precisa ser novamente alimentada para que essas chamas de uma fé vívida e real, uma fé que demonstre a identidade da sua vida como cristão, pautada em uma fé verdadeira, genuína. Não é alguém vacilante, não é alguém que hoje acorda e diz eu estou com Cristo 100%, mas amanhã diga eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu quero participar daquele ministério, eu não sei se eu quero mais aquela célula, eu não sei se eu quero mais isso, não quero mais aquilo. Não sabe mais qual é o propósito de Deus para a sua vida. Está desorientado, não é verdade? Tem muita gente que está vivendo assim. Apesar de serem filhos de Deus, não estão discernindo a vontade do Pai para as suas vidas. Agora, olhe para esse texto conhecido de vocês. Muitos de vocês aqui já ouviram, talvez, algumas dezenas de vezes, pregações sobre esse texto aqui, que é um texto muito inspirador, maravilhoso, né? Mas olha só, Israel vivia um tempo difícil, tempo de exílio. Mas se você conhece a história do povo de Israel, uma história que antecedeu a esse momento histórico de exílio babilônico, aonde as 10 tribos do norte já haviam sido dispersas, já estavam no exílio já há muitos anos, e se tornaram dispersas, e até hoje, até hoje essas tribos estão dispersas. Não se sabe ao certo como é que, só Deus para reajuntar este povo. Sabemos como é que isso vai ser, Então, olha só, eles tinham vivido na história da sua nação, momentos maravilhosos com Deus. Aqueles momentos especiais, onde a fé deste povo estava em alta, evidenciada, onde Deus estava fazendo grandes coisas, porque a fé estava movendo a mão de Deus. Havia ali, obviamente, quando nós falamos da fé, não é só ali a questão e a capacidade de crer, mas a fé envolve também um processo de obediência, de subserviência, de comunhão com o Senhor, porque é isso que faz a fé ser avivada. Então esse povo viveu momentos como esse. Se nós olhássemos alguns lances da história de Israel, nós poderíamos aqui dizer que desde o seu nascimento, quando Abraão foi chamado pai da fé, a nação ainda estava nos seus lombos, porque a partir dele ela nasceu. Mas esse foi um momento de avivamento da fé, porque Abraão foi o pai da fé, um homem que creu em Deus, a ponto de, ouvindo a sua voz, sair da sua terra, da sua parentela e rumar para onde ele não sabia, onde Deus o queria levar. Durante toda a história, olha para Moisés, aquela travessia no deserto foi algo assim tremendo. O mar se abriu, que momento extraordinário, não é verdade? Olha só, Josué entrar naquela terra, com aquele povo, lutar contra reinos que estavam ali arraigados, protegidos, e eles se enfrentaram tudo aquilo, as muralhas de Jericó caindo. Olha que momento de avivamento. Mas também Israel teve muitos momentos onde a fé, a chama dessa fé, o calor dessa fé foi minguando, foi desaparecendo. E era necessário um reavivamento. Era necessário Deus levantar alguém, Deus usar os profetas, Deus usar algumas figuras como os juízes que foram levantados para que o povo se lembrasse.
Não é verdade? Debaixo daquela opressão, Deus levantava um juiz para fazer o povo lembrar-se de que existia um Deus poderoso em Israel, que poderia mudar a história adversa dessa nação. E aí o povo se levantava e a fé era reavivada. Então a história foi assim. O povo na idolatria, Deus enviou Elias e trouxe uma palavra sobre aquele povo da parte de Deus. Não vai chover aqui. Quase 3 anos e meio não choveu naquela terra. Não caiu água, nem orvalho, nada. Depois Elias aparece, chega ali, faz um grande desafio. Os profetas de Baal, os profetas de Acera também foram todos juntos. E ali ele demonstra que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o povo então é reavivado na sua fé. Os profetas são mortos. E o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um momento de reavivamento na fé do povo. E quando nós voltamos agora a esse texto, nós encontramos mais uma vez Israel prostrado. Mais uma vez Israel em uma situação muito complexa em relação à sua fé. Quando Ezequiel é levado àqueles ossos, aquele vale de ossos secos, isso não é literal, foi uma visão espiritual que ele teve. Ele foi transportado espiritualmente a um vale de ossos, onde os ossos estavam ressecadíssimos ali, sobre a superfície, desconectados uns dos outros. Não era que haviam cadáveres ali em cima, mas apenas ossos, como que se tivessem pego aqueles ossos e misturado na face daquela terra. Então o osso de uma perna junto com o osso do braço de outra pessoa, aquela coisa, sabe, completamente caótica. E ele vê essa situação, e Deus estava falando ao coração do profeta, não estava falando de ossos literais, não eram pessoas que Deus estava mostrando ali que havia uma morte, mas falando sobre Israel como nação, né? Como nação, e como nação na sua principal característica, que forma, né, ou que conceitua uma nação, que eu creio, a sua fé, a sua religião. Uma das coisas que mais nos une e forma esse conceito de nação, não é? É a religião. Então, da perspectiva da sua religião, da sua fé, e eles como nação estavam assim. Então a fé deles havia se apagado. Olha só, Deus mostra isso ao profeta. Então o profeta entendeu e diz: meu povo está assim. A nação está assim, dessa forma. Olha aí, estes ossos aqui são toda na casa de Israel, são toda a nação de Israel. Esse povo está assim, esse povo não tem mais vida espiritual. Esse povo está espiritualmente perecendo. Esse povo está espiritualmente desagregado como esses ossos, caótico como esses ossos. Mas será que Deus hoje olha para nós? E é o desejo de Deus que algo assim possa acontecer na vida de alguém? Claro que não. Mas entenda, isso não foi do dia para a noite na vida de Israel. Isso não foi do dia para a noite. Você não começa um processo de esfriamento na fé. De um dia para o outro você sai de uma condição de uma pessoa integrada, participante, fervorosa e se afasta. Não, isso é uma erosão. Através de decisões erradas, de permissividade na sua vida, através de conivência, com muitas vezes com conversas, com coisas que não te edificam, que te tiram do propósito de Deus. E aí você começa hoje a abrir mão da sua vida espiritual. Você começa hoje a fazer concessões à sua vontade própria. Você começa a deixar de buscar a Deus para buscar interesse da sua própria carne. Você começa a deixar de buscar a palavra do Senhor para estar diante, muitas vezes, daqueles filmes, daquelas programações que não são pecaminosas em si mesmo, não se trata disso, mas que não são a tua prioridade. Então, às vezes, você pega um celular
E você fica tranquilamente 1 hora na frente de um Instagram, vendo a vida dos outros que não te interessa. Aquelas notícias, fulano que largou fulano, não sei quem, que foi para não sei para onde. Mulher que brigou com o marido, não sei quem que fez isso e aquilo. Leva 1 hora brincando, passa aquilo ali. Aquele negócio, sabe, que você fica vendo aquelas pessoas fazendo aquelas bobagens, e aí fica dando risada lá, meu Deus, o que é isso? E aquilo vai passando o tempo, vai passando o tempo. Aí tem gente que está dizendo, Deus me achou aqui, misericórdia, está falando comigo. Aí, ó. Isso vai roubando o tempo de Deus na sua vida. Então, agora orar já não é mais tua prioridade. Fazer um jejum, às vezes a gente fala assim, gente, quanto tempo que você no jejum? Muito tempo, pastor, muito tempo. Eu me lembro que, quando o pastor Iná esteve conosco aqui, ele me disse, numa conversa, que eles estiveram com os pastores na Europa, e teve pastor que disse a ele, olha, eu tenho 2 anos que não faço uma oração sincera a Deus. Você acha que ele começou assim? Ele não começou assim. Ele começou a fazer concessões. E daqui a pouco orar não era algo mais importante. E quanta luta a gente mantém para poder orar, não é? Para poder orar. Não é fácil. Parece que quando você começa a orar, há um peso sobre você muito grande. Não é brincadeira. Então começa a fazer essas concessões e de repente a sua fé, ela parece estar se secando. A vida parece estar saindo da sua fé. Vocês têm uma fé que não é mais aquela chama que arde, apenas aquela centelha. E se você bobear, vira brasa. E quando você olha, aquele carvão já está ali apagado, já não tem mais brasa nele. Então Deus queria mostrar isso ao seu profeta. E com base nesse texto eu quero falar sobre alguns princípios aqui demonstrados para o reavivamento da fé. Olha só, a primeira coisa que o texto nos informa é que para que haja um reavivamento da fé, nós precisamos ter uma visão realista do estado da nossa fé. Se nós não tivermos uma visão realista de como está a nossa fé, e a nossa fé estiver aí cambaleante, tem gente que está com a fé, meu irmão, já precisando de fazer uma consulta. Outros que já estão ali precisando fazer uma cirurgia. E tem gente que está com a fé na UTI. Então, abre o seu olho para que a sua não chegue lá. Agora veja, é a única forma de nós conhecermos o real estado da nossa fé através de uma visão dada por Deus, pelo Espírito do Senhor. Versículos 1 e 2 ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Só Deus pôde dar ao seu profeta a real dimensão do problema espiritual do seu povo. Ele era profeta. Ele sabia fazer uma avaliação, mas ele não tinha a dimensão exata do problema. Deus o leva, lhe dá uma visão, e através dessa visão, ele demonstra o estado espiritual de Israel. Perceba como isso é grave. Mas isso também significa dizer que nós, às vezes, queridos, não temos a capacidade de ter esse discernimento. Não é incomum a nós cristãos nos enganar sobre o estado espiritual que nós estamos. Olha o exemplo de Laodiceia. Não é isso que Laodiceia fez? Laodiceia estava completamente enganada acerca de si mesma. Apocalipse 3,17. Olha o que Jesus diz a essa igreja. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse é você, do ponto de vista da sua fé, do ponto de vista da sua espiritualidade.
Jesus estava falando naquela igreja, rapaz, isso é muito forte. Olha só, eu vejo o tempo todo pessoas assim, é incrível isso. Eu converso com pessoas, tenho que pastorear pessoas que estão assim. Amigos, às vezes, que conversam conosco, ouço pessoas, relatos de pessoas que se julgam muito espirituais, mas são carnais, que se julgam muito maduras, mas são imaturas, que se julgam muito firmes, mas não são. O tempo todo eu lido com situações como essa, eu vejo situações como essa, pessoas que dizem, não, porque eu, não, você precisa, eu não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Mas essa não é a realidade da sua vida. Não que você não seja uma pessoa crente, não que essa pessoa não seja uma pessoa transformada, mas porque esta pessoa não é esta a realidade espiritual dela, a realidade da sua fé. E é tão comum essas coisas. Às vezes a gente conversa sobre isso, diz, meu Deus, diz que é tão santo, diz que é tão, sabe, uau, Deus, eu vejo Deus, e entra em cada cilada espiritual, em cada engano espiritual. Coisa mais comum, se engana acerca das pessoas. Alguém fala, ai meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus. E muitas vezes está batendo palma para um servo do diabo ali, e não sabe. Se envolve com tantas coisas. São pessoas que estão enganadas, sabe por quê? Porque não tem uma real visão de Deus acerca das coisas. É sempre uma visão pessoal, movida às vezes pela emoção, pelo achismo, que eu penso, que eu acho, que eu sei, o orgulho, que cega as pessoas e não permite que elas vejam o certo. Também não é incomum vermos cristãos tentando sustentar um falso conceito acerca do seu estado espiritual, acerca da sua fé. A igreja em Sardes, Jesus diz o seguinte, Apocalipse 3:1, presta atenção nisso, é muito... Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, o próprio Jesus. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas sabe de uma coisa? Você está morto. Uau! Eu vejo pessoas, porque eu sou assim, tal. Cara, sabe? É a mais espiritual de todas. Mas olha só, vejo muitas pessoas tentando sustentar um status que não existe. Às vezes eu paro, eu olho e eu digo, meu Deus, quanto engano, não é verdade? Então é isso, tem nome de que vive, tem nome de que é, mas não é, tem nome de que sabe, mas não sabe, tem nome de que faz, mas não faz, tudo é um grande engano, é uma grande fumaça, e às vezes quando nós não temos uma visão de Deus, nós podemos muitas vezes tentar sustentar isso em nossa vida. É necessário que a gente reconheça que nós estamos precisando de Deus e precisamos de um reavivamento em nossa fé. Ô irmão, e não é fácil não, sair da posição não é fácil. Você que um dia teve um conceito e hoje você sabe que você sustenta um conceito que não é real. Mas não é fácil descer do pedestal. Não é fácil. Você andar de bicicleta e começar a andar de moto é fácil. Passar por um carro, maravilha. Agora, difícil é você estar no carro e voltar à bicicleta. Mas às vezes Deus permite isso, que é para te levantar, para reavivar a sua fé, para torná-la viva novamente,
para torná-la incandescente novamente. Não há fé que você apenas, sabe, tenta sustentar com palavras, mas aqui de fato é na sua vida. A fé que de fato é na sua vida. Nós precisamos ter uma real visão para escapar disso, irmão. Nós precisamos encarar a nossa própria realidade, quando a nossa realidade é uma realidade de debilidade. Você sabe que a sociedade sustenta isso, né? Você vê aí muita gente dando risadinha, você abre o Instagram, todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é maravilhoso no Instagram. Eu nunca vi um negócio desse. Pense. Tu tá triste, abre o Instagram que tu vai ficar feliz, porque não é possível um negócio desse. Todo mundo ali é realizado. Eu só vejo gente bem sucedida. Você sabe o que é isso? Um espírito de engano. É mentira. Essa pessoa não é assim. Pessoas que se botam num pedestal, mas quando você vai ver a vida, não é nada disso. Vive as suas próprias tragédias, mas isso o nego não divulga, não é verdade? Mas vamos deixar a vida dos outros para lá e vamos tratar da nossa. O segundo ponto, o segundo princípio aqui estabelecido, volte a ouvir a voz de Deus, como isso é importante. O profeta diz no versículo 4, então ele quem Deus me disse. Ele sabia que a visão era real. Ele sabia que a realidade era aquela. Primeiro porque ele teve uma visão que veio da parte de Deus. Segundo, porque ele ouviu a Deus e sabia que quem estava dizendo aquilo a ele era Deus. Deus fala conosco e Deus fala com um propósito de edificar a nossa fé. Mas a pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Sabe, muitas pessoas decaem da sua fé por darem ouvidos à voz da sua vontade, pensando ser a voz de Deus. Pensando ser a voz de Deus. O tanto de pessoas que chegam para nós para dizer, Deus me disse, Deus me falou, e a gente considera que aquilo que aquelas pessoas estão falando não tem nada a ver com o propósito de Deus, não está alinhada à palavra de Deus. Mas quando a pessoa chega para dizer para você, Deus me disse, ela está trazendo uma afirmação que não deve ser contradita. Porque se Deus falou, meu amigo, você vai dizer o quê? Se Deus falou, não há nada mais a ser contradito. Se eu digo a você, Deus me disse que nós agora temos que, olha, surfar aqui, ó. Mas Deus disse isso? Mas se isso é incoerente do ponto de vista bíblico, como é que Deus pode ter falado? Rapaz, infelizmente muitas pessoas estão abandonando o propósito de Deus e dizendo, Deus me disse. Eu vejo aí, pastor, Deus me disse. Eu digo, eu não entendo. Ah, mas Deus me disse. Bom, isso é entre você e Deus. Mas eu não posso compreender que Deus te diga algo, para fazer algo que não esteja dentro do propósito dele. Não há possibilidade de isso ser verdadeiro. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E a voz de Deus, ela não vai se destoar desta palavra. Essa é a grande questão. Deus não vai se distanciar da sua palavra. Discernir a voz de Deus é uma das coisas mais importantes na nossa vida, para não sermos movidos pela nossa própria vontade. E nós temos uma vontade própria, que muitas vezes quer imperar, que muitas vezes quer fazer aquilo que é o desejo pessoal, desejo de cada um de nós. Então eu me lembro que quando eu vim, nós morávamos no interior e eu vim para cá, para Salvador, muito tempo atrás. Então eu tinha um desejo. Qual era o meu desejo? Esse era o meu desejo. Um tempo trabalhar em Salvador e tal, depois eu volto.
vou me recompor. Nós tínhamos uma empresa e tivemos problemas, né, de uma empresa distribuidora, por questões que transcenderam a nossa capacidade de gerenciamento, porque foi decisões governamentais que influenciaram diretamente no produto que nós vendíamos, e foi uma história, né? Então, meu pensamento é, olha, eu vou passar um tempo em Salvador, depois eu volto. Estava ligado, conectado a estas raízes ali, igreja e tal. Então, qual era o meu pensamento? Esse. E eu sempre falava isso comigo mesmo. Eu queria seguir a minha voz. Isso parecia ser razoável para mim. Mas não era a voz de Deus. Porque Deus não planejou isso para mim. Deus não queria isso de mim. E às vezes nós queremos que a nossa vontade, ela se sobreponha sobre a vontade de Deus. Me lembro de um dia que o pastor Sérgio falou comigo, você sabe qual é o seu problema? Esse umbigo que você está ligado ainda, enquanto você não cortar isso, Deus não vai levantar você. Não é? Deus não vai usar você da forma como quer usar. Então nós precisamos muitas vezes deixar que a voz do Senhor prevaleça diante da sua voz. Daquilo que você quer. Quais são os teus planos para o teu futuro? Não, eu quero ajeitar minha vidinha assim, porque é do jeito que eu gosto. Sai disso, rapaz. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Tira os olhos do retrovisor. Quem vive do passado é museu. Siga em frente. Decole. Não se acomode às coisas pequenas. Isso que Deus me ensinou. Foi isso que Deus me mostrou. Para com isso. Quando ele disse a Abraão, sai da tua terra, acabou, cara. Esqueça. Então hoje a gente sempre fala, eu digo sempre, né? Eu digo, olha, eu posso morar em qualquer lugar que Deus me deu, mas um lugar aqui, mais improvável, que eu jamais decidiria ir, é onde eu já vim. Eu não quero estar preso ao meu passado. Eu quero seguir em frente, porque o propósito de Deus está adiante de mim. E eu não vou olhar para o retrovisor, meu amigo. Esqueça, eu não vou olhar para o retrovisor. Ai, mas eu gostava tanto, comidinha da avó, ali, do amigo tal, daquela coisinha. Esqueça, não é a voz de Deus. Deus está dizendo, vai em frente, eu não te tirei de lá para você voltar. Então já não te cabe mais aqueles pensamentos passados. Tira o olho do retrovisor. Tem gente que está vivendo do passado, dentro da casa de Deus. É porque não, olha para frente. Há algo novo para você. Há algo melhor para você. Há algo maior para você. Então tira os olhos deste retrovisor e vamos seguir em frente. Porque o propósito de Deus ainda vai se revelar na nossa vida. As pessoas que mais estagnam a sua fé são as pessoas presas ao passado. Acabou, morreu, amigo. Esqueça. Esqueça. A pessoa que jogou a âncora no passado, ele nunca vai para frente. Infelizmente, nós temos pessoas que são assim em todos os lugares, ancorados. Eu não. Eu prefiro deixar, mesmo quando há incertezas na rota de navegação, eu prefiro deixar Deus me conduzir. Imagine aqueles descobridores, homens de coragem. Os caras, velho, entravam naquelas caravelas. Para onde é que você vai? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei para onde esse mar vai me levar. Eu não sei aonde este vento vai me levar. Mas uma coisa eu sei. Eu não vou morrer ancorado aqui. Mas tinha outros que diziam, eu no máximo vou até ali que eu sei onde é. Sou uma pessoa cautelosa, precavida. Procura o nome deles na história. Procura. Você não vai achar. Sabe por quê? Pensam pequeno. Tem uma visão pequena. Não sei quem pensa pequeno, não, meu amigo. Que tu vai morrer pequeno.
Pensa grande, cara. Tem uma visão grande. Teu Deus é tremendo. Você precisa compreender isso. Nós temos que ter uma grande visão. Qual é a visão que você tem? Se você soubesse a minha visão, eu acho que você ia dizer, esse pastor está doido. Eu não gosto de pensar pequeno. E eu não sou medido por circunstância, nem por momento, nem por recorde da minha história. Nem você, muito menos. Ah, mas hoje não importa. O que é o hoje? O teu Deus está preso no teu hoje? Não. O que você é hoje, o que você está passando hoje, o que você está fazendo hoje, aonde você está trabalhando hoje, isso é só um recorte da sua história. Deus pode mudar tudo da noite para o dia. Sabe o que a palavra de Deus diz? Jesus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Nós precisamos o quê? Reavivar a nossa fé e crer em um Deus que milagres faz. Crer em um Deus que milagres faz. Então, muitas vezes, a gente dá ouvido à nossa voz, eu quero isso, eu quero aquilo, ainda de Deus falou. Uma vez eu falei com a irmã, Deus me mandou abrir tal coisa. Amém, né? Deus te falou? Não falou, tá bom. Menos de um ano depois, ela falou comigo, Deus mandou fechar isso. Eu falei, pera lá, aí você está de brincadeira. Você não tem um ano que falou comigo que Deus te mandou abrir esse comércio. Agora você volta para me dizer que Deus te falou para fechar o comércio. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus me mandou fazer isso, pastor. Depois, ai meu Deus, estou para morrer. Ai, não consigo mais. Ah, não foi Deus que te mandou? Então a gente precisa parar com essa confusão. Terceiro princípio, cumpra a tarefa. Cumpra a tarefa que te foi dada. Olha só. No processo de reavivamento da nossa fé, nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos manda fazer. Eu vou chegar na explicação disso. Olha quantos versículos subsequentes à leitura desse texto, o Senhor vai falar com o profeta e mandar que ele faça algo. Versículo 4. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes tal. Versículo 7. Aí ele diz, então profetizei como me havia sido ordenado. Versículo 9. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor tal. Versículo 10, profetizei como ele me havia ordenado. Portanto, profetiza, versículo 12, e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. O caminho para o reavivamento da fé passa pelo cumprimento da tarefa que Deus nos viu. Você sabe que todos nós cristãos temos uma missão no mundo e um ministério na igreja. Todos nós. Você tem uma missão no mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, e um ministério na igreja, segundo os dons e os talentos que Deus te confiou. Tem coisas que você faz com excelência, que eu jamais conseguiria fazer. Não adianta. Aí, ó. Me bota para arrumar uma mesa daquela. Rapaz, ora por mim, viu? Não dá. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Vou puxar daqui, esticar dali, não vai sair a mesma coisa. Bota para tocar a bateria que David toca aí, que eu não vou tocar, velho. Não é não, David? Eu vou te botar para pregar aqui, para ver se tu vai pregar. Tu está dando risada aí, né? Tá certo. Talvez você até prega melhor, que não, é Deus dá uma unção aí. Mas nós temos habilidades diferentes. O que importa é que nós somos desafiados ao cumprimento da tarefa. Ele estava mostrando a única forma destes ossos reviverem, a única forma da sua fé reavivar, é você cumprindo o que Deus te manda cumprir. É você andar nessa pegada. Não tem como.
Você achar que eu quero agora, pastor, eu quero andar em fé. Primeira coisa, Deus está desafiando você, chamando você, vamos aqui, vamos pegar, vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu estou sempre disposto a fazer algo. Quando Deus me manda fazer, eu faço. Se é a voz de Deus, eu faço. Deus me moveu, vamos fazer célula, vamos. É Deus que está mandando, então bora. Pronto, eu vou abrir logo a minha casa. Porque eu quero reavivar a minha fé. Eu quero mantê-la viva. Eu não quero nem chegar a este ponto de precisar reavivar a minha fé. Eu quero mantê-la viva. Por isso eu sempre fui diligente. A minha história é uma história de diligência. Por isso eu nunca tive a minha fé abalada. Essa titubeação, se eu vou, se eu fico, se eu quero, se eu não quero. Rapaz, graças a Deus, eu nunca tive esses problemas na minha vida pessoal. Na minha vida espiritual. Eu sempre estive assim, sabe, com vontade de fazer. Sempre. Porque minha história sempre foi assim. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus me ensinou isso desde muito cedo. Se você quer se manter firme, faça. Porque quem não faz, não tem a mesma disposição de quem faz nunca. Sabe por quê? Eu começava a fazer e eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Aí você vai dar aula lá na classe. Eu disse, como é que eu vou dar aula na classe? Eu nem tenho esse conhecimento bíblico para dar aula lá na classe. Mas eu fui chamado, então eu vou. Então eu estou na dependência de Deus. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu não quero fazer feio. Eu quero fazer bonito. Eu quero fazer bonito. Cheguei na igreja, então, pouco tempo depois, eu estava lá na classe dando aula. Eu já estava lá ensinando. Aí eu fui desafiar, alguém falou, você quer dar uma palavra não sei aonde? Eu disse, oi, não estou fazendo nada, eu vou. Aí eu fui pregar. E aí eu preguei, eu falei, rapaz, pregar é bom, eu vou pregar. Aí você vai pregar onde? Você vai pregar na igreja? Vai ficar querendo, meu filho. Você vai pregar lá no aniversário de alguém, lá no culto na casa de alguém. Eu falei, eu vou, e fui. Aí então você vai agora, você vai pregar numa congregação, 12 quilômetros de estrada de chão, aquelas costelinhas, eu ia. Aí depois a gente achou pouco, assumimos a congregação para tomar conta. Era uma luta para levar uma pessoa lá, que entrava naquele carro e dizia assim, meu Deus, eu não vou botar esse carro nessa estrada. Isso é porque tu não gosta de pregar, porque eu vou para pregar, não tem outro lugar, tem que ir, né? E aí, estava lá, fazendo a obra de Deus. Mas isso alimentava a minha fé. Isso me mantinha aceso, isso me mantinha vivo. Não importa o grau de dificuldade. Ia nos locais difíceis. E o pastor me dava aquelas tarefas maravilhosas. Era assim, não era? Irmão Marcos, você vai pregar. Eu quero que você vá na congregação. Congregação. No culto da noite, aí ia e voltava de noite. Às vezes chegava em casa de madrugada, mas eu ia com alegria, voltava com alegria, cara. Com alegria, gente, quantas vezes a gente ia para a congregação lá dar um apoio aos missionários, chegava em casa 1h da manhã, de viagem, para poder fazer a obra do Senhor. E ainda botava gasolina no bolso da gente. Só para dizer que a motivação não tinha nada a ver com o dinheiro, mas com a vontade de Deus. E a gente ia e a gente voltava. E nós vivenciamos milagres nesses lugares. Milagres. Eu poderia contar aqui para vocês alguns deles. Coisas extraordinárias que Deus faz. Libertações, conversões. Em lugares difíceis. Lugares árduos. Isso avivava a nossa fé. Então alguém disse, vamos abrir uma congregação lá em Bom Jesus da Serra. Eu disse, meu Deus do céu. E Deus assim ajuda a gente, bota uns malucos do lado da gente. O Valadares disse, pastor, maravilha lá. Eu falei, esse cara é doido. Como é que gosta do lugar dele? A gente saía daqui, ia para lá, né? Luta, meu irmão, luta. Às vezes com aquela estrada de Poções para Bom Jesus, que é 1 hora só naquele trecho. Luta. Mas fazendo a obra do Senhor. Isso mantinha a chama? Acesa. Acesa. Isso é maravilhoso, irmão.
Então não fuja disso. Não fuja de servir, não fuja de fazer, não fuja do seu chamado. Você precisa ser alguém diligente se você quer reavivar a sua fé. Muitos estão comprometendo a sua fé porque estão deixando de fazer, porque eram ativos na igreja. Isso acontece com qualquer um de nós. Pode acontecer, melhor dizendo, com qualquer um de nós. Quando eu vim para Salvador, eu tive essa preocupação. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Lá e cá. Quando eu estava lá, estava na igreja, estava servindo, estava na escola bíblica, professor, fazendo, acontecendo. Bem quando eu estava cá. Disse, rapaz, não dá. Eu tenho que manter a chama da minha fé acesa. Eu preciso fazer o que me é mandado. Um outro ponto, não fuja do processo de Deus. Você sabe que, às vezes, as pessoas querem até viver um reavivamento, mas você presume que simplesmente você acorda de manhã e diz, bem, a partir de hoje a minha fé estará reavivada de novo. Não vai dar certo. Você pode até falar isso profeticamente, mas na prática existe um processo. Há um processo descrito no texto de como Deus fez. Eu não vou ler todo não, porque a gente está encerrando, vou até cortar alguns pontos para não atrasar com vocês aqui, tá? Mas olha só, versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Primeiro, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém, vocês tendões, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém, em vocês o Espírito humano aqui, o Espírito com letra minúscula, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou Deus. E aí ele começa todo este processo. Há um processo. Alguns dizem, eu quero um reavivamento na minha fé. Mas cruzam os braços, não parte disso, estagnam as suas vidas de novo, não perseveram. Não importa se você é um jovem, um adolescente, uma criança, é um processo que Deus vai levar você. Não é da noite para o dia. Você perdeu algo significante. Você lembra da história das dracmas? Uma mulher perdeu uma das 10 dracmas, foi isso ou não foi? Foi. Então ela disse, eu quero a dracma. Apareceu. Não. Quando ela quis reaver a dracma, ela pegou, provavelmente ali, uma vassoura, uma lâmpada, e ela saiu mexendo naqueles cantos da casa. Essa é a ideia que Jesus quer transmitir, de que você, para reaver algo precioso, existe um processo, até que ela achou aquilo, e aí ela se alegrou. Cumpra o processo, deixa Deus trazer o processo. Às vezes o processo é penoso, às vezes o processo é demorado, às vezes o processo, testa a sua paciência, prova a sua perseverança, mas no final, sabe o que acontece? A glória de Deus se manifesta. Só para a gente encerrar, um outro princípio, tenha mais da presença do Espírito Santo. Versículo de número 14, ele diz, porém em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Quanto mais do Espírito Santo, mais vida em nós. Quanto mais nós temos do Espírito Santo, mais a nossa fé está arraigada, mais a nossa fé está firme. Só que às vezes a gente permite que estejamos nos esvaziando do Espírito. A ordem é enchei-vos do Espírito. Mas a gente às vezes se esvazia do Espírito. Não é que o Espírito Santo vai sair de você, não estou falando isso. Mas é que você não está preenchendo a sua vida com aquilo que é pertinente à vontade de Deus. Você não está andando pela orientação do Espírito. Você não está sendo mais guiado pela orientação do Espírito. Você tomou decisões na sua vida que foram decisões pessoais, que foram decisões movidas pela sua vontade e que não houve uma direção do Espírito Santo. Muita gente faz isso. Eu disse aqui, às vezes aparece só para dizer, vou fazer tal coisa. Eu não creio que isso é de Deus. Não, Deus falou comigo. Não, eu respeito a sua decisão, mas me permita não concordar com ela. A coisa é séria. Nunca permita que este óleo se esvazie em você. Porque o Espírito, o símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o quê? Óleo.
Quanto mais óleo, mais capacidade da chama permanecer acesa. Quanto menos óleo, mais probabilidade da chama se apagar. Quanto de óleo tem na sua vida hoje? E eu digo isso, obviamente, no sentido figurado, porque eu estou falando, na verdade, quanto da presença do Espírito Santo é real em você, em todas as tuas decisões, nas decisões que você toma em relação a algumas coisas, mas tem outras áreas da sua vida que você endureceu o coração e não quer mais ouvir a Deus. Agora você toma suas próprias decisões, eu vou fazer isso. Nós precisamos ponderar sobre essas coisas. Vamos colocar em pé, vamos lá.